Boa tarde. Teremos agora a palestra do Ferro Velho aos Alpes Suíços. Como conectar cérebros com máquinas, com o professor doutor Ricardo Taone Xavier. Ele é matemático, doutor em engenharia elétrica, com ênfase em neuroengenharia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e pela École Polytechnique. Vou gastar todo o meu francês aqui tentando falar essa palavra. E é professor de pós-graduação em Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal de São Paulo. Já atuou como pesquisador colaborador da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, esse irmão. Muito obrigado. Passa slide. Obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, pela organização do Campus Party. É um prazer estar aqui. E hoje a minha fala com vocês é sobre caminhos, tá? É sobre como que nós conseguimos trilhar caminhos dentro da ciência, tá? Então a minha fala hoje ela não é tão científica ou tão pesada matematicamente falando. Eu sou matemático. Então é uma apresentação para vocês sobre um caminho, tá? Bem, eu já passei por algumas instituições nacionais e internacionais, a Unesp, a Unicamp, o ITA, a EPFL, a Escola Politécnica Federal de Lausanne, em Genebra, na Suíça. Sou membro da Society for Neuroscience, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e atualmente estou no Instituto Internacional de Neurociências, o Instituto Santos Dumont, realizando o meu pós-doc. Bem, o início dessa jornada é da seguinte forma. Na minha graduação, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com robótica, E eu, como sou músico, eu sei a importância das mãos. Então eu sentei e desenhei o meu primeiro croquis para o desenvolvimento de uma mão biônica. Só que a universidade ela não me ajudou com um centavo, Então, assim, eu não desisti desse projeto. O que eu fiz? Eu entrei dentro de um ferro velho, e com 2 semanas eu construí uma mão biônica por comando de voz. A única plaquinha comprada era uma plaquinha de Arduino e um reconhecimento de voz dado a mim pela minha orientadora de iniciação científica, professora Maria Polizelli. Para minha surpresa, eu fui para o Congresso Nacional de Iniciação Científica em 2013, onde foi inscrito mais de 6.000 projetos de iniciação científica do país inteiro. E eu fui selecionado como o melhor projeto de iniciação científica do país, através de uma prótese desenvolvida por sucata. E eu já vou explicar um pouquinho. Aqui o sistema, ele funciona, a mão é feita de madeira, os dedos de corrente de moto, A parte do antebraço é feita de pé de ventilador, desses ventiladores verticais. Eu entrei no ferro velho, o dono do ferro velho falou assim, o que tiver de material ali você pode pegar, eu não vou cobrar nem o preço do quilo do material. Isso me motivou bastante e nasce então esse primeiro protótipo. Bem, acontecendo isso então, eu sou convidado para o Laboratório de Instrumentação e Engenharia Biomédica da Unesp de São Paulo, e agora já com um pouco mais de fôlego, com um pouco mais de recurso. Lá eu tinha disponível impressora 3D e etc. Apliquei, como eu tinha desenvolvido um projeto com tão pouco, por que continuar, agora que eu tinha investimento, por que aplicar algo tão caro? Então eu continuei com o mesmo pensamento, vou continuar na linha que eu estava. Então eu apliquei softwares livres, o conceito open source, desenvolvi um novo modelamento para o sistema, utilizei um sistema novo chamado InMove, que é uma plataforma de um robô completo, e desenvolvi também uma luva para identificar, através de machine learning, para essa nova mão biônica, quais os tipos de preensão ou quais os tipos de movimentos que ela precisava realizar. Então nasce a mão biônica do LIEB, na Unesp de Ilha Solteira, e foi um grande processo. Por quê? Eu desenvolvi um sistema com machine learning que é aplicado tanto para pacientes com amputação transradial ou pacientes com má formação congênita. Ele funciona apenas com aplicação de eletrodos de superfície, de um para o outro.
Enquanto um sistema como esse é muito caro em movimento em todos os dedos, esse sistema movimenta todos os dedos independentemente, esse sistema passa a custar então em torno de R$750. Tá? Bem, então eu chego para o meu orientador de mestrado, já agora no doutorado, e falo assim, olha, eu quero fazer o doutorado sanduíche. E aponto para ele que eu quero ir para a EPFL, na Suíça, com o professor Silvestre Mittiera. Ele olha para mim e fala assim, Ricardo, eu não quero que você se frustre, mas um pesquisador desse nível, pode ser que ele nunca responda o seu e-mail, né? Então eu vou e escrevo para o professor Silvestre. Exatamente dia 24 de dezembro de 2017, estou no mercado com a minha esposa fazendo a compra de ceia de Natal. No meio do mercado, meu telefone toca, é o professor Mittiera me aceitando para o laboratório dele. Eu chorei igual criança no meio do mercado, não minto, né? Bem, a união então entre a Unesp e a EPFL acontece, só que agora com muito mais tecnologia, né? E agora então eu passo a trabalhar com neuropróteses transradiais, que são sistemas conectados diretamente no cérebro, onde a pessoa passa a ter tato pela prótese biônica. Ela sente, através de um sistema cirúrgico, a prótese é conectada ao nervo e ela passa então a ter percepções somatosensoriais artificiais. Ela sente se o ambiente está frio, se está quente, se é áspero, se não é, né? E isso acontece dentro das instalações da EPFL, né? A EPFL fica em Lausanne, o meu campus ficava em Genebra, né? Aqui no fundo nós podemos ver os Alpes, né? Eu trago essa foto porque eu sempre digo o quão é importante, e no Brasil isso está nascendo e acontecendo, qual é a importância das empresas dentro das universidades. Esse prédio que vocês veem aqui logo abaixo é um prédio da Rolex. A Rolex está dentro da EPFL e apoia diretamente as pesquisas no campus, né? Aqui é um pouco de mim dentro da EPFL, né? Aqui é o Campus Biotech, um dos laboratórios de neuroengenharia mais avançados do mundo. Ele é todo inteligente. Aqui nasceu o projeto Genoma, tá? Foi aqui que foi desenvolvido há anos atrás. Hoje é pertencente à EPFL. Um pouco do campus para vocês conhecerem. Aqui um pouco das atividades, assim como tem essa feira aqui hoje, lá também tem. Esse aqui é um dos robôs répteis mais conhecidos do mundo, mais avançado também. Aqui é um trabalho muito interessante, onde eu trabalhei ao lado dessa pesquisadora. A Jennifer, ela trabalha com dança e com drones, né? Aqui são servidores, eu perdi as contas de quantos servidores a EPFL tem, né? Então, assim, para a parte de processamento e análise de dados é algo fascinante. Eu trabalhei com Deep Learning para aplicação de eletromiografia, sinais do músculo aplicado a próteses, onde eu gerava basicamente 200 mil imagens para processamento e eu conseguia fazer isso em torno de 30 minutos a 1 hora, com os servidores dessa forma. Coisa que num computador normal leva semanas, né? Aqui eu na Neuroscience 2019, Congresso Mundial de Neurociência, em Chicago, nos Estados Unidos. Fui através da EPFL, a EPFL me mandou para esse congresso. E aí foi onde eu me tornei membro. Aqui eu tive uma palestra com o John da GNU, eu vou mostrar um pouquinho dele já já. E aqui eu conto um pouquinho da minha história também, tá? Eu sou apaixonado por astronomia, sou astrônomo amador, né? Aqui um pouquinho das atividades do nosso grupo. Esse é o professor Canali, ele é responsável pela Olimpíada Brasileira de Astronomia no país. Foi um prazer ter um curso com ele. Aqui são fotos minhas da Lua, eu amo astrofotografia, né? Aqui sou eu na graduação ainda no laboratório de física da USP, laboratório nuclear, o Pelletron, né? É um acelerador de partículas na horizontal. Aqui sou eu na sala da casa do Albert Einstein, em Bern, na Suíça. Eu costumo brincar com essa foto porque na frente tinha uma mesa de jantar. E eu costumo dizer que Einstein pode ter analisado o tempo com esse relógio, né? É muito interessante para mim. Esse meme foi eu que fiz, né? Eu nunca falei essas merdas, Albert Einstein. Então todas as falas que vocês veem, que tipo, é o Albert que disse, não foi ele. Como, por exemplo, a clássica de que nós utilizamos 10% do cérebro e ele apenas 11%. Isso é uma falácia para nós na neurociência, tá? Porque nós utilizamos
muito do nosso cérebro o tempo todo, tá? Bem, dia 1º de janeiro de 2019, eu peguei o ônibus que passava na frente da minha casa e parei na frente do CERN, maior laboratório de física do mundo. Não tinha ninguém lá, nem o segurança do próprio CERN não estava lá, porque 1º de janeiro, né? E captei essa foto, foi um momento único para mim, assim, também. Eu dentro do CERN, foto clássica não podia faltar, do LHC, né? Aqui é uma das câmeras de captura do LHC, tem o tamanho de 8 elefantes um em cima do outro. Essa foto repetiu. CERN on the beach. E aqui vamos falar um pouquinho agora sobre neuroengenharia e bioengenharia de uma forma bem simples, tá? Vamos lá. O conceito robô, então, ele nasce em 1921, muito antigo, tá? Esse conceito é aplicado em Praga, nesse ano, e depois explorado por Isaac Asimov em 1950. Então, há anos nós ansiamos pelo uso de robôs na sociedade, né? O avanço da engenharia biomédica em si, ela começa, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos perdiam muitos soldados, e isso fez com que eles precisassem desenvolver tecnologias cada vez mais rápidas para auxiliar esses soldados ao seu retorno. E também um médico filósofo francês, Callegen, ele diz em 1947 que para você ter um robô, um sistema mecânico completo e eficiente, você precisa se espelhar a um organismo vivo. E isso é muito real. Nós vemos isso nas nossas pesquisas diárias. Quando você olha para um sistema orgânico, você consegue reproduzir. Por exemplo, a inteligência artificial, os neurônios artificiais, são representações de neurônios reais, né? Aqui um exemplo bem prático da evolução da robótica, é uma foto da Ford em 1920, uma foto da Tesla em 2012. E aqui vamos um pouquinho para o controle do cérebro, tá? O fluxo sanguíneo do cérebro caminha de acordo com uma tomada de decisão. É assim que ocorrem as infinitas tempestades sinápticas dentro do nosso cérebro. Para que ocorra uma ação, uma atuação, por exemplo, a vontade de eu levantar o meu braço. O cérebro ele já é todo mapeado, onde, assim, principalmente o nosso córtex, onde ocorre cada informação do nosso movimento. O cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, e isso foi contabilizado por um neurocientista brasileiro, o professor Roberto Lente, na UFRJ, tá? Junto com a professora Suzana Herculano. E agora, a neuroengenharia. Como que nós fazemos isso? Nós utilizamos... Existem uma infinidade de eletrodos hoje capazes de capturar a informação cerebral, tá? E como que ele funciona? Imagine vocês assim, a pontinha do eletrodo não vai no neurônio especificamente, porque o neurônio ele é muito pequeno. Então o que nós fazemos? Colocamos um neurônio numa região do córtex e imaginem o seguinte, se eu pegar minha mão cheia de bolinha de gude e jogar aqui no chão, eu vou acionar o lugar que eu quero, mas essas bolinhas vão se espalhar, não vão? O que ocorre com o eletrodo é que ele capta essas bolinhas que se espalharam no ambiente ali, tá? É assim que nós registramos a atividade neural. Bem, professor Miguel Nicoleles, brasileiro, professor da Universidade de Duke, né, já está se aposentando, é um dos membros desenvolvedores da interface cérebro-máquina. Para quem conhece, acompanha o trabalho dele, é muito interessante. Ele diz, então, ele é um dos primeiros cientistas no mundo a mostrar como fazer o registro de neurônios e essa conexão entre cérebro e máquina. Ele é responsável por aquele trabalho na Copa do Mundo, né? Eu mostrei para vocês que atualmente eu estou fazendo meu pós-doc no Instituto Santos Dumont. Esse instituto foi desenvolvido pelo professor Nicoleles, né? E por outros grandes pesquisadores. Aqui está o professor John Dognu, que ele faz já a aplicação de sistemas neurais em pessoas. Ela está levando a garrafinha de água até a boca dela através do seu próprio pensamento, tá? Da conexão daquele sensor ali. Eu vou acelerar um pouquinho, que meu tempo está... Aqui é o professor Silvestre Michera, meu orientador. Aqui é o sistema protético, né? Aqui é muito interessante que assim, o indivíduo está do outro lado da sala e nós temos toda a nossa maquete perto do nosso computador. Quando o dedo biônico passa sobre uma superfície, ele de olhos vendados, ele fala se ele está passando pela superfície áspera, lisa e etc. Nós estamos provando aqui a capacidade dele de entender o que ele está sentindo através da neuroprótese, né?
Aqui também uma junção muito interessante entre Stephanie Lacour, Silvestro Michera e Gregory Cortini, que é um dos trabalhos mais atuais no desenvolvimento para onde um paraplégico voltou a andar recentemente. Essa pesquisa foi apresentada no mundo inteiro, né? Aqui esse é o Davi, eu conheci esse paciente. Ele saiu diretamente da cadeira de rodas, hoje ele está no andador através do sistema desenvolvido por Cortini, que é uma ponte com neuroprótese, aonde há o rompimento da medula, existe uma microneuroprótese mandando informação por wireless diretamente para o cérebro, para fazer essa ponte, essa reconexão, né? E é isso, pessoal, um pouquinho aí da minha trajetória científica, um pouquinho da neurociência no mundo hoje. Eu agradeço a vocês aí. Perguntas? Muitas. Espera, vou levantar ao mesmo tempo. Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar que eu sou seu fã. Obrigado. Eu desenvolvi no mestrado também uma prótese biônica de braço. E eu utilizei o seu TCC como referência. Muito obrigado. Eu não sabia que era você que ia estar aqui hoje, agora, né, mas pelo nome, né, o sobrenome Xavier, eu lembrei. E eu lembrei que na época que eu estava desenvolvendo o meu mestrado, eu pensei em falar com você, mandar um e-mail, mas eu também tive o mesmo pensamento. Esse cara não vai querer falar comigo. Jamais. Na verdade era mais isso, era falar que eu sou seu fã. Pô, agradeço muito. Para você ver como a perspectiva academia, universidade e população está distante ainda. A gente precisa aproximar. E o trabalho que eu desenvolvo com essas condições de baixo custo é justamente para fazer essa união, tá? Para quem está assistindo online é porque eu estou dando a volta na plateia, tá? Alô? Eu queria saber, tipo, se você acredita que mais pra frente a gente vai conseguir, com a neurociência, restaurar um membro perdido, tipo, não só totalmente a sensibilidade, mas como sensibilidade que eu falo, locomoção, mas como a sensibilidade do toque também. Você fala do toque, do tato, né? Eu estou sentindo isso. É justamente o que eu disse. Já é possível, sim, né? Na verdade, as pesquisas elas mostram algumas porcentagens. Quando o neuroimplante é feito, nós conseguimos atingir, por exemplo, 30%, 40%, 60% do que é toda a parte tátil da nossa mão. Não 100% ainda, mas eu acredito que a gente chega a 100% em algum momento da nossa caminhada aí. Ricardo, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Acompanho o seu trabalho há um tempo já. Você falou ali do paciente que era paraplégico e voltou a andar. Qual é a perspectiva para que essa tecnologia, ela, não sei se é essa a expressão certa, mas que ela seja produzida em massa e que ela seja, já que o seu trabalho é pegar, como você disse, né? Tornar isso, fazer esse link, já que é de baixo custo e tal, qual que é a perspectiva que a academia vê para que isso seja acessível para nós, meros mortais, assim? Nossa, muito interessante sua questão. A academia, normalmente, ela não mostra um cronograma, tá? Porque a pesquisa, ela tem um leque de ocasiões e é uma malha muito complexa de acontecimentos. O que a gente consegue fazer é um parâmetro em relação à evolução da tecnologia. Então, por exemplo, nós temos tecnologia hoje que há 15, 20 anos atrás, a gente não imaginava onde chegaria e nós estamos nela nesse momento. Então, por enquanto, é um processo muito caro. Por enquanto, é um processo onde o eletrodo ainda sofre muita degradação, porque quando você faz um neuroimplante, esse implante ele começa a perder informações, ele oxida e etc. e tal.
Então ainda cabe avanço em materiais, cabe barateamento desse processo. Então vão alguns anos ainda nessa jornada. Valeu. Vamos lá? Sim. Bom, boa tarde. Eu gostaria, talvez eu não tenha entendido adequadamente, você falou sobre o dedo biônico e um paciente numa outra sala interpretar se a superfície era lisa ou rugosa. Perfeito. Já que as informações que chegam ao cérebro, elas chegam sempre da mesma maneira, a interpretação da superfície lisa ou rugosa dependeria de um sensor chegando num ponto específico do cérebro? Não necessariamente. O que acontece é que o que leva a informação até o cérebro é eletroestimulação. São sinais aplicados, porque no nosso corpo inteiro caminha energia. Nos nossos membros, em torno de 15 milivolts para ativação dos nossos músculos. O que nós fazemos nesse ponto é inserir no nosso nervo, novamente, essa eletroestimulação. Então, para uma superfície lisa, é aplicada uma frequência, para rugosa é outra, e por aí vai. A diferenciação é feita através do processo do que está chegando do dispositivo biônico para o sistema nervoso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Parabéns pela sua bela palestra. Eu achei a sua história muito cativante. Obrigado. E eu gostaria de saber como que você teve essa visão de ir para o ferro velho e construir a mão, o braço biônico. E como que foi isso? Você falou que você não conseguiu verba onde você estudava. E como que foi essa sua jornada do herói? Como que você poderia passar não uma forma, mas algo que possa motivar as outras pessoas a fazer isso, algo tão fascinante? Posso te dizer assim. Quando começou, eu fazia parte ainda na adolescência, de projetos sociais. Uma vez, especificamente, eu sou aqui de São Paulo, mas muito pequeno, com 10, 11 anos, eu mudei para Aparecida Taboado, Mato Grosso do Sul. E lá é uma região muito pobre, onde, imagine você que numa região pobre ainda tem bairros mais pobres ainda. E uma vez, num dia das crianças, um menininho de uns 3 anos chegou até a gente, pegou um cachorro-quente, um guaraná, e eu costumo dizer que ele não mordia esse cachorro-quente, ele rasgava. E a mãe dele chegou chorando e falou: olha, eu não sei o que eu vou dar para minha filha. Eu não sabia o que eu ia dar de almoço para eles. Naquele dia, eu guardei dentro de mim que se eu fizesse alguma coisa, seria por alguém ou para alguém. Como eu gostava de robótica, como eu gostava de música, como eu gostava da interação das mãos, foi esse caminho que eu tomei. Mas, ao longo do tempo, era sempre essa necessidade. A minha dissertação de mestrado, ela é aberta, ela é open source. Aí você me pergunta como? Todo o código feito no meu mestrado está no final da minha dissertação, que é pública. Se você procurar, você tem todo o script que eu desenvolvi. Porque a minha ideia é entregar essa tecnologia de ponta para a população. O SUS hoje entrega uma prótese que faz esse movimento aqui, que custa em média de 30 a 60 mil reais. Só faz um gancho. Esse sistema, custando menos de R$1.000, tem movimento em todos os dedos, né? Então, assim, é um pouco desse caminho, né? Muito obrigada, professor Xavier. Gostei muito de começar, professor Xavier. Todo mundo faz esse trocadilho, né?